Pessoal, o Inter joga hoje à noite contra o Vasco, mas algo chama muito a atenção nesse momento da temporada. É um verdadeiro absurdo, na minha avaliação, uma vergonha que está acontecendo, uma forçação de barra de empresários, dos próprios atletas, de alguns atletas, que vinculam o seu nome ao Internacional. Sabem que o Inter está envolvido numa questão eleitoral, sabem que é final de ano, né? Finais de contrato, planejamento para a próxima temporada, que acontece em todos os clubes, enfim. Então, utilizam disso para se promoverem. E tem irritado demais alguns dirigentes. Eu quero falar sobre isso, sobre algumas informações importantes também de bastidores sobre essa questão e, é claro, sobre o jogo contra o Vasco nesta noite lá em São Januário. Mas antes, quero dizer que esse vídeo tem uma força especial aqui da 1xBet, 1xBet, a maior global bookmaker do mundo. Vou deixar aqui, ó, primeiro comentário fixado, o meu link com código promocional MELOFC. Tá na tela para você ganhar 100% de bônus no teu primeiro depósito, hein? Coloca 50, ganha mais 50, coloca 100, ganha mais 100 e assim por diante. A dica do Marcão hoje, vou colocar a vitória do Inter contra o Vasco lá. 2-1 pro Inter na minha apostinha que eu irei fazer aí na 1xBet, 1xBet, a maior global bookmaker do mundo. Cadastre-se agora mesmo. Primeiro comentário fixado aqui embaixo. E Ativo Ultra, o estimulante sexual 100% natural. Está na tela aqui os telefones. O Ativo resolve o seu problema, a sua situação em casa, entre quatro paredes em especial. Ativo Ultra. Olha só, pessoal, um assunto tem incomodado demais dirigentes do Internacional nos últimos dias e a gente teve contato com alguns deles que confidenciaram o seguinte: há uma forçação de barra incrível nesse momento na temporada de empresários e de alguns jogadores para forçarem uma negociação com alguns clubes. Final de temporada é sempre assim, isso é comum, mas em especial no Internacional pela questão eleitoral. Nos últimos dias tivemos vários nomes sendo especulados, né? A gente falou sobre Vitinho, a gente falou sobre o Josef Martinez, e é sobre ele que eu quero falar em especial. A gente falou sobre outros jogadores, né? Sobre o Lucas Crispim, tá? Então, assim, alguns jogadores que a maioria deles estão em fim de contrato, e o que os empresários fazem? Eles chegam noticiando para a imprensa, deixam vazar para a imprensa, de um possível interesse, por exemplo, do Inter, do Grêmio, do São Paulo, enfim, dos clubes. Tá? Só que na grande maioria das vezes, isso não tem nada de realidade. Eu fui atrás essa semana de falar com o Roberto Melo, candidato pela oposição à presidência no Internacional, sobre a questão do Vitinho, né? Foi ligado o seu nome ao Vitinho, caso ele se elegesse, traria o Vitinho, e falou que era um absurdo, era fake news, e era para realmente descartar completamente, para vocês verem. E ontem surgiu a informação trazida pelo Alexandre Ernest, tá, lá do Voz do Gigante, de que um dos dirigentes do Inter, claro que ele não quis citar a fonte, tá, teria confidenciado para ele que está muito irritado, né, com essa questão aí, que realmente estão forçando a barra. Alguns empresários estão forçando a barra, não dá para cair nessa questão aí de o Inter tem interesse no Josef Martinez, como em alguns outros jogadores. O Inter pode ter tido interesse lá atrás, e teve. Mas aí que está. No momento que o cara está para sair do clube lá, o que o empresário faz? Tenta jogar isso na mídia, né, para forçar daqui a pouco uma possível negociação. E não há nada sobre Josef Martinez, como não há nada com a maioria desses nomes citados. Pura especulação, pura forçação de barra. E por que eu coloquei na thumb aí do vídeo, a capa do vídeo, o absurdo, um grande absurdo? Porque, gente, isso não é legal, cara. Não é legal. A gente sabe que os empresários, aqueles empresários de maior confiança e credibilidade junto aos clubes, não fazem isso. Não fazem isso. Tá? E aí acaba irritando os dirigentes e acaba também causando o efeito contrário. Esses dirigentes que estão hoje indignados com essas plantações aí inverídicas, digamos assim, de jogadores no Internacional, é claro, por óbvio, não vão negociar com esses caras se, por exemplo, essa direção, essa gestão ser reeleita. Né? Então, isso é natural, Marcão? É natural. Acontece direto, Marcão? Sim, acontece muito nos clubes, especialmente nessas datas aí de final de ano, né? Enfim, final de temporada, e ainda mais um clube quando está envolvido nas eleições. Mas é legal? Não é. Não é. Então, muito cuidado na hora de consumir esses conteúdos que toda hora trazem jogadores, né? Eu não estou aqui dizendo os principais comunicadores que
que trazem informações, você pode confiar, por óbvio, mas tem canais que não tem como confiar, porque realmente pegam só um lado da questão. Só a palavra, às vezes, e às vezes nem um lado não pegam, né? Mas quando pegam um lado só do empresário, que larga aí, né, no ventilador aí, várias vezes aí para vários clubes que teriam interesse no seu jogador. Muito cuidado nessa hora, né? Procure sempre filtrar essa questão. Eu sempre faço questão, quando surge um nome sendo vinculado ao Internacional, de tentar falar com algum dirigente, tentar falar com o próprio empresário para ver qual é a situação. Uma coisa é o empresário dizer que o clube teve interesse. Outra coisa é o empresário garantir que o clube tem interesse, né? Então há uma diferença muito grande aí. Como eu falei, nessa questão do Josef Martínez, o Inter teve interesse lá atrás. Então, o que é certo nesse momento? O Internacional está fazendo algumas negociações, especialmente de saídas. Ontem confirmamos a venda do Johnny lá para o Real Betis, 7 milhões de euros. Né? É muito mais fácil hoje o Inter definir talvez uma saída do que uma chegada, especialmente pela essa questão de eleições que teremos agora no mês de dezembro no Colorado. Então, muito cuidado nessa hora. A gente sabe que o Inter tem sim, busca e vai buscar reforços no mercado para a próxima temporada, mas tem muita coisa sendo plantada que não condiz com a realidade e está causando, isso é informação, tá? De bastidor, causando realmente muita indignação entre alguns dirigentes do Internacional. Fala aqui embaixo o que você pensa sobre essa questão, deixa teu comentário aqui embaixo nos comentários, é muito importante a sua opinião. O Inter que joga daqui a pouquinho contra o Vasco em São Januário, jogo difícil, não se enganem. O Vasco jogou bem contra o Flamengo e fazendo uma boa campanha de recuperação com o Ramon Dias, está na zona de rebaixamento, é um time perigoso, especialmente jogando em São Januário, tem aquela pressão da torcida, enfim. Então o Inter, claro que precisa também dessa vitória hoje à noite contra o Vasco, mas não com certeza não será um jogo nos moldes daquele que foi contra o Santos no Beira-Rio, no último domingo, a vitória, a goleada histórica de 7-1. Então o Inter tem que ir lá em São Januário, tentar fazer o seu jogo, com certeza vai ter espaço para contra-atacar, eu acho que talvez seja aí a principal arma do Inter, e o Inter tem jogadores nesse jogo com o Vasco, diferentemente do que foi contra o Bahia na semana passada, tem jogadores para decidir. Tem jogadores decisivos em campo, especialmente dois, vou citar dois aqui. Éder Valencia e Alan Patrick. Então, esperamos que o Inter volte de São Januário com um bom resultado. O que seria um bom resultado, Marcão? A vitória. A vitória. O Inter está tão atrasado na tabela que não nos permite mais. É claro que se não der para ganhar, pelo menos traz um pontinho de lá, né, cara? Aquela coisa. Muitas vezes o Inter quer ganhar a todo custo e acaba entregando os 3 pontos. Tá? Não dá para ganhar, não tem jeito, jogou mal, o Vasco jogou super bem, tenta pelo menos um pontinho. Mas tem que beliscar alguma coisa hoje em São Januário. Eu vou apostar, já apostei na 1xBet lá, e vou manter 2-1 para o Inter em São Januário. Coloca aqui embaixo nos comentários o seu palpite. É isso aí então, pessoal. Se tu gostar aqui do conteúdo, não esquece de deixar o teu like, te inscrever aqui no canal também e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos e de lives novas por aqui. Hoje à noite, então, após o jogo do Inter, tem o placar final com toda a repercussão de Vasco e Internacional. A todos, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!